Voltamos com esse assunto muito interessante aqui com a pastora Silvia. Eu espero que você esteja recebendo aí na sua casa e se sentir qualquer interesse de aprender mais ou de alguma maneira que a gente possa estar servindo você, entre em contato aqui na igreja. O telefone fica sempre aí embaixo da sua telinha. A gente está aqui para servir você. E agora, pastora, a gente vai falar de um assunto. Quando a gente fala assim, a história da igreja, a pessoa já fica assim, história, né? Mas assim, já fica assim, não vai ser muito legal, porque as pessoas querem, eu quero dons, propósito, chamado, né? Mas não sabe defender a sua fé, não sabe de onde é que surgiu tudo isso. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho a importância, o que é a história da igreja e qual é a importância de se estudar a história da igreja. A importância é total, né? Se nós somos igreja hoje, e nós somos Atos hoje, eu sou a igreja de Jesus hoje na terra, como você tem que conhecer a sua própria história. Então, conhecer a história da igreja não é conhecer a história de outros, é conhecer a sua própria história, né? Então, eu sempre falo, quando você lê o livro de Atos, você é a continuação daquele livro. Eu sempre falo, estudar a Bíblia tem essa implicação também, que nós somos personagens ali também. Embora hoje a gente não tem nenhuma autorização de Deus para enfiar a nossa história na Bíblia, mas a nossa história é a continuação de toda a história bíblica. Então, às vezes a gente sabe muito o que aconteceu com o povo de Israel, mas e o que aconteceu com a igreja? Né? Como a igreja começou? Quais foram os desafios da igreja até chegar até nós? Né? É tão importante porque você começa a entender a seriedade. Os seus olhos são abertos. Você começa a entender a grandiosidade do propósito de Deus para a igreja. E você começa a entender que você faz parte desse propósito. Então, os seus olhos são abertos. As suas limitações, elas são quebradas e você começa a ver, a entender. E isso fortalece a fé de uma tal forma que você não imagina, né? Tem gente que fala, é cansativo, dá sono, é pesado. A história, ela pode ser cansativa e tudo mais, quando ela não tem nada a ver com você. Mas quando você estuda e você vê que em todo tempo, aquilo que você está estudando está relacionado à sua realidade hoje, você fica bem acordado, você fica bem atento. Você fala, opa, como é importante saber disso hoje, né? Porque tudo que existe na igreja hoje teve origem lá, no primeiro século da era cristã. Lá na história antiga, né? Depois do Pentecostes, quando começa a igreja. Né? Então, precisamos saber a nossa origem, quando foi que a igreja começou, quais foram os primeiros passos da igreja e como Satanás, em todo tempo, tentou destruir a igreja. Em todas as eras da história, ele vem pesado, tentando destruir a igreja, mas uma coisa que a gente vê também é que a igreja foi triunfante na história antiga, foi triunfante na história da Idade Média, foi triunfante na história moderna, e hoje, na pós-moderna, a igreja continua triunfante. Isso é maravilhoso, né? Sempre perseguida, mas sempre triunfante, porque a igreja é um projeto de Deus, e esse projeto vai dar certo, aconteça o que acontecer, esse projeto vai dar certo, porque quem assegura a vitória é Deus. A vitória da igreja não depende de nós, a vitória da igreja depende de Deus. Então, eu estou inserido num projeto vitorioso. Olha que coisa tremenda, né? Eu faço parte de um projeto que já deu certo, né? Mas pastora, a igreja tem tantos problemas. De fato tem, sempre teve. Mas sempre venceu todos e continua firme e forte aguardando o seu Redentor, porque o nosso Redentor vive, né? E isso nós temos que entender. E a história, ela é apaixonante, a história da igreja é apaixonante, à medida que você vai conhecendo, em vez de você ficar com sono, você fica querendo mais,
porque é uma história apaixonante. E como eu falei, está intimamente ligada à sua realidade hoje, à minha realidade hoje. Nós somos o que somos hoje porque tem alguém lá atrás que garantiu todas as coisas para que nós pudéssemos estar aqui. E nós precisamos saber disso, com certeza. E o interessante é que virou história, é verídico, né? E assim, quando a gente passa por uma entrevista, alguma coisa, as pessoas, elas perguntam, quem é o teu pai? Da onde tu veio? Não é assim? Com certeza. Né? Como foi que você cresceu? Como foi a sua infância? Como foi? E a gente, muitas vezes, não tem curiosidade para tentar entender isso da igreja. Né? Como foi que surgiu a igreja? Por que surgiu a igreja? Né? Em que tempo que surgiu? Para o que surgiu? Então, se pudesse falar um pouquinho dessa história e também o que é uma igreja triunfante. Né? Porque, às vezes, as pessoas não entendem, né, quando fala assim que ela venceu em qualquer tempo e que ela vai vencer. Né? Porque a gente precisa, às vezes, hoje a gente sabe que tem pessoas deixando de seguir Jesus para seguir pessoas. E não tem problema, Paulo foi uma referência e tantos outros, desde que Jesus seja o centro da vida dessa pessoa. E hoje a gente vê que as pessoas estão deixando um pouquinho essa referência de Jesus. Ah, não, porque fulano é muito inteligente. Hoje não é difícil estudar, pastora. Você faz um curso ali, do nada, você vira mestre naquele curso. Né? Verdade. E aí tem homens e mulheres achando assim, porque eu sou o criador disso. Né? E pessoas, elas não podem ser autoras da nossa fé, só existe um autor. Exatamente. Né? Um autor. Então, como é importante a gente... Quando a gente conhece as nossas origens e a gente vem construindo isso, a nossa história ali, a história de Deus, de Jesus, da igreja dentro da gente, a gente começa a ficar firmado nas coisas certas. Não é qualquer vento, não é qualquer ideia, não é... Tem gente que não acorda 5 horas da manhã para orar e nem para ler a Bíblia, e nem para entender Jesus, mas acorda 5 horas da manhã para ver pessoas que hoje estão de pé, mas amanhã pode estar caída, e a pessoa fala, meu Deus, fulano me ensinou tanto, mas o que fulano te ensinou? Né? Como a gente está vivendo esse tempo difícil. O ser humano, ele sempre foi tentado a trocar a glória de Deus pela glória humana. E, inclusive, o que a Bíblia diz, né, até pela glória de quadrúpedes, né, de animais, né, o ser humano, ele muitas vezes deixa de adorar a Deus para adorar outro ser humano ou para adorar um animal. Quantos povos aí adoram vaca, rato, e cobra, né, ou o sol ou a lua, adoram as coisas que foram por Deus criadas, né? Então, o ser humano tem essa predisposição, né, que vem lá do pecado original, vem lá do pecado de Adão. Né? Quando Adão pecou, esse pecado fez a separação. Né? O que nos separa de Deus é o pecado. Esse pecado fez separação. E o homem começou a fugir da presença de Deus. Então, nós temos que entender que nós temos essa natureza adâmica, e essa natureza adâmica vai sempre nos inclinar a fugir da presença de Deus e olhar para o homem, olhar para uma religiosidade, olhar para uma força mística. Mas Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio nos livrar disso, ele veio restaurar. Ele morreu ali na cruz e deixou bem claro, como a pastora Regina falou, eu sou o autor, né, da vossa fé. Né? A Bíblia diz que Deus fez convergir nele, em Jesus Cristo, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é o centro da nossa fé, ele é o centro de toda a história, ele é o centro de todo o universo, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, nós temos que andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
que é Jesus Cristo. E entender que as pessoas podem ajudar sim. Se o camarada é um bom pregador, se ele estuda muito a Bíblia, se ele tem o que ensinar, eu tenho que aprender. Mas nunca eu vou poder segui-lo a ponto de estar a serviço dele e não a serviço de Jesus Cristo. Né? Tem muita gente que às vezes se converte a Cristo para servir pessoas, né? Para seguir pessoas. E não, você serve a todos por amor de Cristo, mas você segue um só, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos em todos os dias fazer uma análise, né, da minha vida. Quem de fato eu estou servindo? Quem de fato eu estou seguindo? Quem de fato é a autoridade máxima na minha vida? É Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo é a palavra. Então, se eu estou seguindo a Cristo, eu estou seguindo a palavra. Se eu estou me submetendo a Cristo, eu estou me submetendo à palavra. E se eu abandonar, né, o que a palavra diz e for pela ideia dos homens que muitas vezes dentro da igreja negam as Escrituras, torcem as Escrituras, dizem que a Escritura diz coisas que ela não diz. Nesse momento você tem que dar um chega para lá e fazer a sua escolha entre o que um grande pastor, um grande pregador, um grande mestre diz e o que a Bíblia diz. A Bíblia é Jesus, Jesus é a Bíblia. Eu fico com Jesus, eu fico com a Bíblia. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A gente costuma dizer que Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma comida que é servida na altura das ovelhas. É algo simples, simples. E muitas vezes tem pessoas que querem complicar, querem sofisticar, querem trazer revelações que não estão nas Escrituras. Cuidado com isso, cuidado com isso. Persevere na simplicidade do Evangelho. Persevere na palavra. Persevere no exemplo de amor de Jesus Cristo. Mas um amor que em tudo foi submisso a Deus. Né? É muito importante. Hoje são tantas vozes, tanta coisa. A gente está no século do excesso da informação. A gente está no século do excesso de vozes. Você precisa parar em meio a isso tudo e ouvir a voz que vem da Escritura e ouvir a voz do Espírito Santo que te conduz a toda a verdade. O Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para tudo. Para tudo. Vai no secreto. Lê a Bíblia no secreto. Se ajoelhe. Busque. Às vezes a gente busca a presença de Deus e a gente fala na presença de Deus e pede. Parece uma lista de supermercado, né? Parece que a tua devocional se limita a uma lista do supermercado. Querido, devocional é relacionamento. E às vezes no relacionamento, você precisa ficar quietinho, só ouvindo a respiração do outro. Então fecha a porta e ouça a respiração de Deus. A respiração de Deus é um vento de vida, né? Ele sopra vida sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo em nós que está morto. Ele sopra vida. Então, ouça a voz do Espírito, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala ao simples. Leia a palavra de Deus. Peça, Espírito Santo, fala comigo agora, através desse texto. Me fala, me mostra, me dá uma direção. E tenha esse tempo com Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Né? Não estou aqui
dizendo que não é importante você estudar, né? Porque a gente começou falando dessa importância. Mas são coisas que caminham junto. Eu busco conhecimento, eu busco entendimento, eu busco ouvir o que as pessoas estão ensinando e depois eu vou para a peneira. A peneira é o Espírito Santo, né, que vai dizer, não, meu filho, esse caminho você pode seguir, está correto, esse outro é enganoso. Né? Então, nós precisamos muito buscar de Deus a direção, buscar em Deus a direção. É extremamente importante. Né? E interessante que é outra coisa que no tempo que a gente tem vivido, tem se falado muito lugar secreto. Né? Mas é uma coisa tão comum na palavra de Deus, mas tão difícil na prática humana. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ou seja, as pessoas elas não estão tendo paciência para falar com aquele que dá a vida. Exato. Com aquele que é senhor do tempo. Do tempo. Né? E o interessante é que a gente vive um tempo que as pessoas estão assim, eu vou fazer isso porque está dando certo para fulano, eu vou fazer aquilo porque está dando certo. Aquilo que está dando certo para o seu irmão não quer dizer que vai dar certo para você. Exatamente, exatamente. Né? E aí... várias pessoas frustradas e às vezes se revoltam contra Deus, por que Deus deixou eu fazer isso? Mas eu nem perguntei para ele se era para mim fazer. Exato, exato. Né? Ou jogam a responsabilidade toda para Deus, ou jogam a responsabilidade para o inimigo, que às vezes nem o inimigo está naquele negócio. Exato. Né? É aquele negócio, você está olhando para o outro e não está olhando para você. Ou às vezes quando você olha para você olha assim, mas... eu sou isso, eu sou um coitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tive oportunidade. Você está olhando para você com um olhar totalmente errado. Totalmente errado. E muitas vezes você está com uma depressão muito séria, porque pessoa que se menospreza, né, que não enxerga as suas potencialidades, precisa de ajuda, porque isso se chama depressão. Né? Então, eu tenho que olhar para mim e não pensar nem além do que eu sou e nem a quem. Eu tenho que olhar para mim e ver quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações e quais são as minhas potencialidades. O que eu tenho de bom, o que eu posso crescer, como eu posso crescer. E buscar em Deus a força necessária para ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Né? Buscar em Deus. Eu não posso olhar para o que está acontecendo com o outro, eu tenho que olhar para cima. Eu sempre falo, não olha do lado, olha para cima. Olha para você primeiro e depois olha para cima. Porque existe um Deus que te ama e que quer fazer da sua vida uma história de testemunho, de amor, de vitória. E vitória, né? Também o que é isso? O que é vitória? Porque também a gente hoje vive um evangelho de resultado humano. Né? Às vezes, resultado humano. Então tal pessoa é abençoada porque ela mora bem, porque ela tem um carro bom, porque ela tem um bom emprego, então aquela pessoa é abençoada. Isso é uma visão totalmente humana. Nós estamos olhando condições que são humanas. E a obra de Deus, ela não está condicionada a isso, não. Muitas vezes, você está passando por uma dificuldade. Mas apesar de estar passando por uma dificuldade, você é uma pessoa totalmente vitoriosa. Aí talvez respondendo a pergunta que você fez, pastora, o que é ser triunfante? Né? O que é ser uma igreja triunfante? Ser uma igreja triunfante não é uma igreja que não tem problemas, mas é ser uma pessoa que triunfa. Triunfo é vencer. Vencer aquilo que quer te derrubar, aquilo que quer te fazer mal. Então, em meio à crise, em meio à necessidade, em meio a uma série de fatores que humanamente parece que você é um derrotado, você está completamente em vitória. Você está completamente triunfante. Porque o meu triunfo vem de Deus. Vem de Deus. E o Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. Mas talvez uma tradução melhor, né, que se aproxima mais do original, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque se faltar comida, Ele me supre. Se faltar saúde, Ele me supre. Falte o que for, nele eu consigo superar essa falta, né? Nele eu consigo sobreviver a essa falta. Nele eu consigo ser triunfante na doença até que venha a cura, ser um triunfante na fome até que venha a comida, ser triunfante na necessidade até que venha a provisão, porque certamente ela vem, mas você não é vitorioso só quando chega a cura, quando chega a vitória. Você é principalmente vitorioso quando você está firmado em Cristo, apesar das faltas que você está tendo. O Senhor é o meu pastor, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, de nada terei falta, ainda que me falte tudo. Não vou aplaudir porque não dá aqui, viu? Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso, pastor. É igual quando a palavra de Deus diz assim, que a paz que excede todo entendimento vai guardando a mente e o coração. Só de você passar, e essa paz o humano não entende, porque é algo sobrenatural. É sobrenatural. Né? Então, quantas vezes você olha para aquela pessoa e fala, meu Deus, aquela pessoa está passando por dificuldade, mas está andando como se não estivesse passando por nada. Porque essa paz de Deus, que só vem de Deus, que o humano por si só não consegue, ela vai guardar nossa mente de qualquer queda, de qualquer desvio, vai guardar o nosso coração da onde saem as fontes da vida. E você vai conversar com ela para tentar consolar e sai consolada. Porque você descobre que ela está melhor que você, porque ela está firmada em Deus. Igual né? Paulo na prisão falando para Timóteo. Paulo preso falando, Timóteo, você tem motivo de muita alegria porque você é salvo. Ou seja, o homem estava preso. Exato. Né? O que é isso? É ser uma igreja triunfante. Parece que eu estou numa cadeia, mas é como se ela falasse, eu não estou em uma cadeia não, quem está em uma cadeia é eles, porque eu sou salvo. Exatamente, né? exatamente. Eu tenho motivo de muita alegria. Davi, Jó, eles falavam, foi-me bom o passar pela aflição. Aí você fala, não, esses caras são doidos, né? Foi-me bom passar por muitas aflições. Eu falo, não, o camarada gosta de sofrer? Não, claro que não. Mas na aflição, ele experimentou uma comunhão, uma profundidade. Ele contemplou a face de Deus de uma forma que fez valer tudo a pena. Fez valer tudo a pena. Senhor, te ver como eu te vi, como Jó vai dizer, né? Eu ouvia dizer, mas agora os meus olhos te veem. E esse contemplar a Deus, Ele é sobrenatural. Ele nos faz diferente, Ele nos transforma, Ele nos enche, Ele é algo que a gente não troca, a gente dá a nossa vida por isso. Davi falou, um dia na tua presença vale mais que 1000. Um dia contemplando a tua face vale mais que 1000. Porque é a tua presença que nos faz ser diferente. Moisés falava, Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei, porque a tua presença é que nos faz ser diferente. O que faz valer a pena não é teu bom carro, não é a tua boa casa, não é teu bom emprego. O que vai valer a pena é que o Senhor esteja presente. A presença do Senhor faz tudo valer a pena. Eu sempre falo, gente, o céu não é um lugar. O céu é uma presença. O céu só é o céu, porque lá nós o veremos como Ele é. O céu é uma pessoa. Exatamente. Por isso que a gente tem que falar, traga, Senhor, a realidade do céu. Exatamente. Né? Aqui para a terra.
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus nas montanhas, é o Deus dos vales. Declare comigo. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Cante isso com fé essa noite. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz vida, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados.